Reflexão da Palavra. Na nossa reflexão da palavra de hoje, nós queremos ler um versículo da Bíblia que está em Mateus capítulo 26 e o versículo de número 41, onde Jesus disse. Mas o que foi que Jesus disse, irmão Miranda? Vou dizer agora para você. Ele disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foram palavras de Jesus. E aí muitas vezes a gente se pergunta, né? Mas o que é vigiar? Esse vigiar que Jesus falou. Por exemplo, quem é militar sabe o que é estar em vigilância. É estar pronto ou em prontidão. É estar atento. Você está num posto, não pode cochilar, porque o inimigo pode vir do lugar que você não está percebendo e te atacar, vai te render. Já aconteceu vários casos em diversos locais do Brasil e do mundo, onde o inimigo chega e aquele que estava na guarda não está atento e de repente ele é rendido e é invadido uma base aérea, um quartel, e eles levam tudo aquilo que eles querem. Não faz muito tempo que nós vimos um caso desse no Rio de Janeiro. Também já aconteceu aqui em Natal também. Camarada entraram, roubaram diversos fuzis e outras armas e distribuíram por aí, né? Então por isso que quando Jesus fala vigiai, ele está dizendo, estejam atentos. Não é para cochilar, mas estejam atentos ao quê? A vossa vida, a nossa vida, a minha vida. Eu preciso estar vigilante com a minha vida, não é com a vida dos outros. Porque o que acontece muitas vezes é que nós olhamos a vida dos outros e esquecemos de olhar a nossa. Mas aqui Jesus estava falando para cada um dos seus discípulos para olhar, vigiar a vida deles. Isso aqui é uma palavra para ser aplicada à pessoa. Por isso que Jesus ele proferiu esse versículo lá no jardim do Getsêmani, momentos antes de sua prisão. Jesus ia ser preso, estava dando instrução para os seus discípulos e para os seus apóstolos, e de repente ele se salta com esta palavra, dizendo, olhe, vigiai. Então o primeiro ponto da fala de Jesus era para que eles vigiassem, estivessem atentos ao que? As suas vidas. Eu não posso estar olhando a vida dos outros, eu preciso olhar a minha vida. Olhar no sentido de você estar firme com Jesus, fazendo a obra de Deus e observando os meus erros, para que eu não venha a cair, não venha a desistir da caminhada e perder a minha salvação. Por quê? Porque a salvação ela é individual. Se eu começar a olhar a vida do pastor, a vida do irmão fulano, do irmão cicrano, vou correr o risco deles errarem, caírem, e eu, como estou focado, observando a vida deles, vou cair também e vou perder a minha salvação. Então era isso que Jesus estava dizendo no primeiro ponto para eles. Ou seja, a mensagem central é que, embora o Espírito
possa estar disponível a fazer o que é certo, a fraqueza da carne, a fraqueza que está em mim, pode me levar a cair. E eu caindo, se Jesus voltar, não der tempo de pedir perdão, quando eu observar, a igreja já subiu e eu fiquei. Por quê? Porque se eu digo que o meu alvo é Jesus, se eu digo que Jesus é o meu Salvador, se eu digo que foi Ele quem morreu por mim e ressuscitou o terceiro dia para me levar para o céu, eu tenho que estar focado nele, olhando para Ele e fazendo a obra dele da forma que Ele me colocou para fazer. No momento que eu desvio o foco de Jesus, das coisas de Deus, eu corro o risco a cair, a me esculhambar e perder a minha salvação. Observe que Jesus, quando veio andando sobre as águas, Pedro olhou para ele e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até onde o Senhor está. Jesus disse: venha. E ele foi, olhando para Jesus. Mas a lição que nós já vimos em diversas situações dessa passagem de Pedro é que, no momento que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Por quê? Porque não estava mais olhando para Jesus. Do mesmo jeito somos nós, irmãos, quando deixamos de olhar para Jesus. Quer ver outra coisa interessante? É que Jesus, quando está falando com aqueles fariseus sobre a sua hipocrisia, e alguém começa a falar alguma coisa, ele diz: ei, antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. E ainda chamou-os de hipócrita. Tira primeiro, seus hipócritas, a trave que está no teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que isso está nos dizendo? Está ensinando para nós sobre a importância de refletir sobre nossas próprias falhas, nossas próprias atitudes, antes de criticar os outros. Mas, irmão Miranda, você está criticando nós, não estou criticando eu, estou dizendo que eu tenho que fazer aquilo que Jesus mandou. Em primeiro lugar, vigiar, estar atento, para que eu não venha observar a vida dos outros e escorregar. Como diz o ditado popular, escorregou na maionese e caiu, foi embora, acabou-se. Então a vigilância que Jesus está falando aqui é a vigilância espiritual, que vai implicar em nós estarmos atentos. Atentos o quê, irmão Miranda? Às ciladas do inimigo, às tentações e os desafios que podem surgir em nossa vida diariamente. E se você não estiver verdadeiramente agarrado com Cristo, firmado na rocha que é Jesus, firme na palavra, nós vamos correr o risco, porque o ataque do inimigo, como disse o apóstolo Paulo, nós não estamos lutando contra sangue e carne. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades deste mundo, que estão nas regiões celestiais. Nós não estamos vendo o ataque do inimigo, e ele não vai chegar com a bomba atômica para jogar na nossa cabeça, não. Ele vai vir devagarinho, sutilmente, com as suas ciladas. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então é um chamado para que estejamos conscientes das influências ao nosso redor e de como elas podem nos desafiar no caminho correto, no caminho certo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus
se não for por Jesus. Foi ele que disse, não fui eu que inventei não, entendeu? Em segundo lugar, o segundo ponto para a gente fechar, ele diz: e orai. Orai para quê, irmão Miranda? Para que a gente não ceda às tentações. Por isso que a oração tem a sua importância. Após a vigilância, você está atento, vigilante às ciladas do inimigo, e você passa a orar quando elas vêm atacar você. Por isso que a oração é apresentada como uma ferramenta essencial, especial para o fortalecimento do espírito, para que possamos resistir às tentações. E aí a Bíblia vai dizer que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia não está mandando a gente discutir com o diabo, enfrentar ele, entendeu? Não, está mandando resistir às suas tentações, porque no momento que a gente resiste, ele vai fugir de nós. Por isso que a comunicação constante com o nosso Deus vai nos ajudar a manter a nossa fé em dia. A fé que vai nos levar à determinação de estarmos sempre ligados e atentos às nossas fraquezas, para que o Senhor venha nos fortalecer. Então, meus queridos irmãos, que a exortação de Jesus nos lembre todos os dias das nossas vidas sobre a necessidade de estarmos sempre vigilantes e em oração. Neste mundo que está cheio de distorções e tentações, esta prática ela é fundamental para nós que se dizemos nova criatura e que estamos em Cristo e que precisamos manter a nossa vida espiritual saudável e alinhada com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, ele continua a ser uma fonte de encorajamento e de reflexão para nós, lembrando-nos da luta constante entre o espírito e a carne, e a importância de buscar a presença de Deus, de estar na presença de Deus, para que possamos permanecer firme nos caminhos do Senhor, tendo a certeza de que Ele vai voltar para buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que estão na presença dEle, adorando a Ele em espírito e em verdade. Então, vigiai e orai para que possamos permanecer firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, para a glória do nome de Jesus, e que Deus nos abençoe.